trabalho, ao que nós nos propusemos aqui a vir, né, comparecer. Mas primeiro eu preciso passar os recadinhos da casa. Eu não sei se tem pessoas que é a primeira vez. Primeira vez? Tá bom. Lá na frente tem um quadro afixado com todos os dias, os trabalhos dos dias, mas eu vou falar rapidinho. É de segunda a sexta, de segunda a quinta. Na quarta, segunda e terça é nesse horário. Na quarta é à tarde, às 2h. E na sexta-feira tem um trabalho aqui praticamente direcionado mais aos dependentes químicos. Aqueles que têm problema de tabagismo, alcoolismo, essas coisas, né? Se a pessoa não pode vir, né, o necessitado, um parente ou um amigo, né, que sempre vai transmitir alguma coisa para essa pessoa que necessita muito mais, né? Nós também temos a evangelização infantil no domingo, que é às 10h, que no domingo também nós temos a palestra e a evangelização para as crianças, que é feito à parte. E depois nós também fazemos, quem quiser passar para receber os passes, a gente pede para chegar uma meia hora antes, para poder fazer um atendimento fraterno, para conversar com a pessoa que é da casa, para depois passar lá pelos passes, né? O curso básico de Espiritismo, primeiro ano, vai ter início agora, quarta-feira, dia 8, vai iniciar. Quem quiser, quem estiver interessado, é só dar o nome para uma das pessoas da casa e já vir na quarta-feira. É à noite esse curso, tem início às 8h. E quanto à área social, nós atendemos 80 famílias que são cadastradas. Todo segundo sábado do mês é feita essa entrega de cestas básicas, que é entregue a essas pessoas, né? E quem quiser colaborar com o que faz parte da cesta, nós estamos precisando para o mês de fevereiro leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. E são 640 quilos de alimento que são doados por mês. Então, toda ajuda é bem-vinda aqui, né? E também no sábado é feito um trabalho com os moradores de rua. É feita uma distribuição de lanches ali nas imediações do Carandiru. Quem quiser participar, ou mesmo trazer, porque é dado a eles um copo de leite com sanduíche, né? E diz que eles esperam direitinho, em fila, todo mundo direitinho, esperando o pessoal mesmo da casa que vai fazer essa distribuição. A partir das 4h30. Quem quiser participar, seja bem-vindo. E sobre o livro Mirabelle, que já está no 2º volume, mas na nossa livraria tem o número 1, o primeiro e o 2º. Quem quiser comprar, quem quiser adquiri-lo, e essa reverte tudo para casa, para essa cesta básica, para casa, tudo isso. Então, toda ajuda é útil e necessária. Bom, eu já dei os recados da casa. Agora nós vamos nos aquietando, tranquilizando os nossos corações. Deixando todos os nossas preocupações lá fora, porque esse é um momento muito especial. É um momento que a gente se desliga de tudo e sentimos esse envolvimento aqui com esses nossos amigos da espiritualidade, que desde cedo já estão preparando esse ambiente para nos receber. É nessa hora que a gente chega aqui e reabastece as nossas energias através dessa mentalização nossa, da palestra que nós ouvimos, das vibrações que nós fazemos para todas as outras pessoas.
É nesse momento que nós entramos em contato mais direto com o plano espiritual, pedindo as bênçãos dos céus, pedindo a proteção de Deus Todo-Poderoso e agradecendo por termos reencarnado, por estarmos aqui nesse planeta tão abençoado, e que possamos fazer o melhor de nós para podermos cada vez galgar mais para a evolução espiritual. Que assim seja, em nome de Jesus. Hoje quem vai fazer a palestra é o Ronaldo, a Nova Era. Ele vai fazer a palestra, depois sobra uns minutinhos. Quem quiser fazer algumas perguntas ou alguma colocação sobre o tema, o Ronaldo está à disposição. Obrigada. Boa noite. Ai, é só a banda da esquerda. A banda da direita não ouviu? Bom, eu sempre quando venho na casa espírita, eu sempre falo da troca, né? Vocês estão acostumados, pessoal, comigo, né? Você já sabia, né? A nossa amiga que está vindo pela primeira vez, seja bem-vinda. É isso, eu ia falar, me dá um sorriso, mas ela já sorriu, então é desnecessário pedir, né? A vida é uma troca, gente, uma troca linda, honesta, pura, é uma troca cósmica, não uma barganha, terceiras intenções, malícia, isso é coisa da terra, do dia a dia, né? Isso aí a gente sabe que todos nós passamos por isso. Mas a troca que eu estou colocando aqui é aquela troca genuinamente de coração. Quando sai do teu coração, as palavras, o seu ser emana energias, elas vão saindo do seu ser e vão ganhando lugares que a gente nem sabe, e vai embora, e vai embora, e vai embora. A gente não lembra mais, e depois volta tudo para você. Leis de ação e reação. Nós causamos, temos os efeitos. Tudo na natureza é perfeito. É uma evolução. Todos nós estamos aqui evoluindo. Ninguém é perfeito, ninguém também é imperfeito no sentido cósmico. Sim, estamos nos aperfeiçoando. Isso é que dá prazer de viver. É isso que dá aquela vontade de falar, de fazer. Quando erramos, dá um pezinho para trás, que é a resiliência, e a gente volta, refaz os pensamentos, e a gente começa, seja bem-vindos, obrigado por terem vindos. Ia falar, me dá um sorriso, mas já chegaram sorrindo, né? Então, não preciso também, tá vendo que bonitinho? Então tá bom. Dá um passinho para trás e verifica onde foi que você errou, onde foi que você falhou. Isso é humildade. Não precisa reconhecer para ninguém, reconheça para você. Oh, meu Deus, falei bobagem, amanhã eu vou retificar. Oh, meu pai, eu não tinha que falar aquilo ou fazer aquilo, mas eu fiz. Eu reconheço que estou errado, eu vou lá e retifico. Isso não é evolução? Isso é evolução. Agora, se eu falo, que nem da última palestra que nós falamos sobre orgulho e humildade. Onde começa o orgulho e a humildade? Todos nós temos orgulho, todos nós temos humildade. Nós temos um misto de tudo isso. Todos nós. Mas como você enxerga isso? É isso que nós vamos ver hoje, de acordo com o tema da Nova Era, no capítulo 1, no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, antes disso, vamos lá no nosso boa noite. Quer ver que bonitinho? Boa noite! Boa noite! Se você é capaz de colocar um boa noite muito mais poderoso, profundo, que sai de você, assim também é a nossa vida, que você é capaz de resolver os seus problemas lá fora. Às vezes o problema não tem solução. Às vezes é dormir mais cedo que você está no lucro. Já parou para pensar nisso? Você fica martirizando a sua cabecinha lá à noite. Vá dormir que você não resolve nada. No dia seguinte alguém te liga, resolveu metade. É Deus trabalhando, isso chama-se fé. Mas a gente entrar em desespero é isso que faz com que a gente retorne várias e várias reencarnações. E nós vamos falar sobre isso hoje. Quem quiser falar comigo, entra no Facebook, ou quem passar comigo, eu tenho um cartãozinho ali, que é a massagem que eu faço, a reflexologia, e a gente faz uma leitura energética de cada pessoa, individual de cada um. Tá bom, gente? Muito bem.
A nova era. Vamos dividir essa palestra em 3 partes, que é a nova era que começou, não agora, começou lá no tempo de Moisés. Abraão é de 5.000 anos, não vou nem falar que, meu Deus do céu, você já imaginou 5.000 anos é tempo, né? Mas vamos deixar o Abraãozinho lá no outro cantinho. Vamos falar de Moisés. Então, a primeira era é considerada de Moisés, 1.500 anos antes de Jesus. De Jesus para cá, não são 2017? Contabilizando 3.517, de acordo com o calendário gregoriano que é o nosso, tá certo? Você já imaginou, gente, 3.500 anos? Será que a gente está reencarnando desde aquele tempo? O que vocês acham? Vamos ser sinceros. Ainda bem que os nossos amigos ali balançou a cabeça. O maridão está lá ligadão, hein? Certo? Você já imaginou 3.500 anos de reencarnação? Como a gente já está macaco velho aqui na Terra, já passamos pela África, pela Ásia, já passamos por tantos lugares, eu falo sempre isso nas palestras. Nós já fomos homem, mulher, mulher, homem, homem, mulher. Vocês acreditam nisso ou não, gente? E para os outros mundos, nós estamos só falando aqui na Terra para a gente não se perder lá, né? A pluralidade dos mundos, né? Habitados, né? Vamos colocar assim. Bom, Moisés foi um homem maravilhoso, porque eu, particularmente, eu vou ser sincero, não gostaria de estar na pele dele, naquela época, né? Não gostaria, porque foi um fardo terrível para aquele homem. Imagine Moisés naquela época, os homens eram praticamente semi-selvagens. Não chegava a ser selvagem, mas eram semi. Do tipo, o que você olhou para mim, pegou a espada, cortou a cabeça. Era assim. E Moisés tinha que colocar 2 leis. A lei do homem, que era a lei mosaica, e empurrar as pessoas praticamente na parede e falar, se cortar a cabeça do outro, a tua cabeça também vai ser cortada. Se cortar o braço dele, vai ser cortado também. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Tinha que ser dessa maneira. Imagine um grande líder fazer isso com aquele povo hebreu, que era aquele povo que, na época, estava sob o jugo dos egípcios. Sem entrar no mérito da questão, Moisés usava o cajado, que depois virou uma cobrinha, que ele abriu o mar. Isso é tudo simbólico, viu, gente? Não vamos mais entrar nesse conto da carochinha, tá certo? E nem vamos entrar no mérito para a gente não se perder no tema. Mas Moisés fez muita coisa por aquele povo, mas o povo sempre foi ingrato. E até hoje não é ingrato, gente? As pessoas não são ingratas? Você faz 1000 coisas por uma pessoa, mal lhe fala um obrigado. Aí de você se deixar de fazer alguma coisa, ela conta para todo mundo, não é assim? Porque as pessoas veem pelo ponto de vista negativo, ainda carrega isso. Quando nós estamos trabalhando no nosso positivismo, então a gente quer ver o lado bom do marido, da esposa, né? Ver o lado bom, marido e mulher, pai, mãe, filhos, todos nós somos assim, quando estamos vendo o lado humano espiritual. Mas quando a gente só fica negativando o ser, a gente tem tendência só para ficar magnetizando o lado negativo. E aí as coisas materiais não dão certo, o amor, o dinheiro, a família. Por quê? Porque o negativismo impera naquela pessoa e atrai para ela. E ela não sabe por quê. Tá certo? Seja bem-vindo, meu amigo. Senti saudade sua na terça, que o senhor não foi. Depois nós vamos conversar. Ai, que bonitinho. Tá certo. Seja bem-vindo, querido. É o senhor Vladimir. É o Vladimir, nosso amigo aqui da casa. Muito bem. Então, o que aconteceu? Isso simbolicamente também. Moisés foi buscar as placas, né, que aí as diretrizes divinas, que levou-se 40 anos. Isso é simbólico também, né? 40 anos seria a condução do povo. E aí o que aconteceu? O povo, quando estava esperando Moisés, Moisés estava demorando muito, eles fizeram um bezerro de ouro e fizeram lá o seu Deus particular de ouro, porque o ouro vale, o ouro tem valor. Então, o bezerro então era simbolizado pela era de Taurus. Taurus, do latim, quer dizer touro, tá certo? A primeira era. Então, aqueles homens rudes, demorou para que viessem as placas e começar a amar a Deus sobre todas as coisas e não essas coisas materiais, né?
honrar pai e mãe, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Hoje tem não cobiçar o marido da próxima, né? Mas será assim? Só o Américo ainda bem que riu, né? Tá certo? Mas isso já naquele tempo. Sabe por quê, nesse sentido, no caso masculino? Porque as mulheres naquela época não tinham vez para nada, elas não podiam falar nada. Nós vamos chegar já já em Jesus. Então essa época foi terrível, uma época que os homens eram semi-selvagens, não chegavam mesmo a ser selvagens, mas eram rudes demais. Então esta era foi passando, até chegar a Jesus. Jesus nós vamos considerar a segunda era, a era de peixes. É a era da transformação do rude, do homem rude, não da mulher entre si, era o homem mesmo, literalmente, o homem rude, para o amor. Então Jesus, a maior alma que veio na terra, veio dizer para as pessoas, você precisa amar. Ele diz assim, ame os seus inimigos. Eu vou fazer uma pergunta, por favor, essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem. Quem são os nossos maiores inimigos, gente? Por favor, sejamos sinceros. A gente mesmo. Os nossos pensamentos nos traem a todo instante. Obrigado. Os nossos inimigos somos nós mesmos. Nós mesmos, os nossos pensamentos. Mas quando a gente não enxerga isso, não aceita isso, a gente olha para o outro como se fosse o inimigo, se ele não concordar comigo, não estiver colaborando comigo, isso é de cunho psicológico. Então, o que vai acontecer? Eu vou ver a pessoa como inimigo, inclusive dentro de casa. E Jesus veio justamente para quebrar esse grilhão de séculos e séculos e séculos de reencarnação. Notem que deu um pulo porque senão não dá tempo. De 1500 para Jesus, de Moisés para Jesus, são 1500 anos. Quantas reencarnações? Só Deus sabe, né? Quantas só Deus sabe, e o plano espiritual maior. Então Jesus veio falar assim, o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. O que é o fardo, gente? Ele disse, o meu fardo, o fardo de Jesus era leve, ó, ele estava numa boa. Era leve, né? Jesus estava numa boa. Jesus estava numa boa. O fardo dele era leve. E o jugo dele... O que é o fardo, gente? Que ele quis dizer. Tudo que Jesus colocava simbolicamente tem um fundo de verdade por detrás dessas palavras, para que a gente possa, ao longo dos séculos do tempo dele, para que a gente possa compreender. Qual é o fardo dele, gente? O que significa esse fardo, gente? Sim, tudo isso é dentro de um pacotinho chamado karma. Karma, do sânscrito, lá do hinduísmo, quer dizer ação e reação, ou causa e efeito. As causas de Jesus eram límpidas, eram livres. Para se ter uma ideia, a palavra Cristo foi incorporado no nome de Jesus, tá certo? Jesus Cristo. Jesus era de Nazaré. Então, o nome dele verdadeiro não era Cristo. Cristo, do sânscrito, quer dizer Deus conosco. Emmanuel também quer dizer Deus conosco. E a palavra Cristo, do grego, Kresos, literalmente quer dizer o puro, o purificado. Então, literalmente, do grego, a palavra Jesus Cristo quer dizer Jesus, o puro. Faz sentido, gente? Porque ele era um homem puro. Ele não veio com máculas, ele não veio com nada que desposasse qualquer coisa e ferisse a sua índole. Mas nós não, nós estamos aqui cada vez mais aperfeiçoando o nosso ser. Fizemos muitas coisas boas, temos muitas experiências maravilhosas no passado, mas também temos uns certos deslizes que só Deus sabe, ou a gente sabe pelas nossas inclinações, e ao longo desses séculos, dessas eras, a gente também está recebendo isso de volta, lembra? Fez, causa, efeito, colhendo, nosso amigo falou colhendo, não é isso? Muito bem. Então Jesus veio colocar assim, o meu fardo, quer dizer, eu não tenho karma, é leve, e o meu jugo, o que é o jugo, gente? O jugo, o que nós podemos fazer também de nós, vou dar uma dica, o jugo é a moral. A sua moral é leve. Muitas vezes a nossa moral não é pesada. Muitas vezes a gente está com a consciência pesada em coisas que a gente fez, não fez, devia fazer. Não é assim que a gente pode encarar?
E a dele não, a de Jesus era leve, porque ele não tinha nada disso, ele tinha a moral dele perfeita. A nossa, graças ao bom Deus e ao nosso esforço, estamos melhorando a nossa moral. Moral do latim mores quer dizer costume, estamos melhorando os costumes que estamos vivendo. Quer dizer, acostumado a viver aquilo que nós somos. Vale dizer, bom, daqui a pouco eu falo da neurociência, que a gente vai avançar um pouquinho. Bom, então vamos pular de Jesus, e ainda vamos falar de Jesus um pouquinho, de Jesus para a nova era, que é essa nova era terceira, que é a era de Aquários. Essa é a nossa era. Então vamos colocar aqui do espiritismo por volta de 1857, ou seja, 160 anos, né? Nós estamos em 2017, é isso, né? 160 anos de lá para cá. Então vamos colocar que o espiritismo veio como um grande precursor para abrir as mentes das pessoas, para abrir a mente cósmica, não a mente comum como nós temos aí acostumado, como a própria ciência vem colocando. Mas não, a mente cósmica é a mente. A mente mente? A mente mente. E como mente? Eu quis fazer uma brincadeira, mas é isso. Muitas vezes nós erramos, mentimos para nós, me engana que eu gosto, conhece essa expressão? E continuamos renitentes no erro. Por quê? Porque somos teimosinhos, porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito. E muitas vezes, sabe quando tem que ser do nosso jeito? Quando a coisa dá certo. Vocês já repararam isso? Quando não está dando certo, então nós temos que rever. Meu Deus, eu achei que estava dando certo, que era o certo o que eu estava pensando em fazer, e não deu certo. Então nós temos que continuar achando que está certo? Sim ou não, gente? Tem que achar, tem que continuar? Não, nós temos que ver por que isso está acontecendo. Então o Espiritismo veio porque o Espiritismo é uma ciência de observação. Ela observa, não é reparar se a tua roupa é vermelha, amarela, isso é bobagem. É ciência de auto-observação, quer dizer, fazer com que você auto-observe, observe-se a si mesmo. E ela, por sua vez, por ser a doutrina dos espíritos, doutrina do latim doutrinos, quer dizer ensinamentos, então ensinamento dos espíritos. E aí a gente vai começar a trabalhar no nosso ser. Quantas reencarnações já passamos, gente? Essa é a pergunta que eu repito direto. Muitas, várias, muitas, não vou dizer milhares, que também é um exagero, mas muitas reencarnações. Agora, como disse o Américo, nós podemos estar já em outros orbes terrestres, em outras instâncias mais elevadas. Por que a gente continua aqui na Terra? Boa pergunta, gente. Porque somos ainda renitentes no erro. Erramos direto e a gente não aprende o erro. A gente fica lá teimando que tem que ser desse jeito, a possessão, o apego. Oh, meu Deus, o apego. Nós não temos que ter um prazer de viver, gente? Fala a verdade. Prazer de degustar, prazer em conhecer as pessoas, prazer de falar, prazer de trabalhar, prazer de amar. Olha que delícia. É tudo livre, mas não se apegar a nada. Nós não somos apegados ainda? Filhos pertencem aos pais? E por que tem pais que não perguntam, o que você vai fazer no banheiro, filho? E tem que explicar para o pai e para a mãe, e eu recebo lá na reflexologia, papais desse jeito, que são agarrados de tal maneira que não deixa nem ir no banheiro. Onde você vai? Eu vou no banheiro, pai. O que você vai fazer? O que você vai fazer no banheiro, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu já contei seis coisas, só dá para fazer. Então, apego, isso não é amor. E essas pessoas muitas vezes vêm reencarnando 10, 20 reencarnações como pai e mãe, não consegue sair fora disso. Tem que deixar rolar, não ir para os bailes da vida e pronto, né? Não é isso. Mas procurar trabalhar no seu ser e ajudar esse filho a crescer. A esse filho, a essa filha ser homem ou mulher. E não ser um menininho debaixo da saia da mamãe faz tudo. Quando a criança de 40, 50 anos, como vai lá falar comigo, reclamar das suas mamães e dos seus papais com 80, 90 anos, e eles vão falando que a mãe não deixa ele viver, não deixa fazer nada, porque a mãe e o pai sempre em cima. Viu como é repetitivo as nossas reencarnações? E eu recebo cada uma lá, gente, se eu for contar para vocês. Então, o que nós temos que fazer? Abrir a nossa mente. Observar atentamente como estamos vivendo atualmente. Essa era a era de Aquários, que é a era
da transição. Estamos com um pé lá na frente na transição. Olha o pé, é como se tivesse... Transição vem de trânsito. O trânsito está andando, o fluxo está andando, não está parado. Mas nós temos que andar, caminhar espiritualmente. Nós temos que acreditar que somos capazes de melhorar a nossa vida. Não importa onde você esteja, o que você está fazendo, se está casado ou não está, se tem esse dinheiro ou não tem, o seu sonho foi realizado. Não importa, o que importa é como eu estou vivendo. Eu estou bem com o marido, eu estou bem com a mulher, eu estou bem com essa parte. Eu estou bem com os filhos, estou bem com o dinheiro, estou bem com o sexo, eu estou bem com isso. Tem que questionar. Não me importa a sua idade, não me importa o que a idade cronológica, não importa em nada. O que importa é o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque é esta época que nós temos que trabalhar. Vamos voltar agora um pouco no tempo de Jesus. Passados 1000 anos, não, vamos voltar. No ano 300, o Papa Leão III chamou Jerônimo, que hoje é o São Jerônimo, né? O Jerônimo que é o santo que a gente conhece, né? E disse assim: Jerônimo, eu vou lhe dar uma tarefa muito difícil. Pois não, santidade, né? Ele falando, você vai pegar todos os evangelhos que existem e você vai concatenar todos os pensamentos dos evangelistas e nós vamos fazer um novo trabalho, tá bom? Tá. Quantos evangelhos tinha? Evangelhos. Mais de 35 evangelhos. São os apócrifos. São evangelhos que não foram colocados. O que é que nós conhecemos, que foi a base do evangelho segundo o Espiritismo, são os 4 que nós conhecemos. Lucas, Mateus, João e Marcos, não é isso? Muito bem. Lucas e Marcos nunca conheceu Jesus. Lucas era um médico, e um excelente médico, um inteligentíssimo, e ele andava direto com Maria. E ele pegava todas as informações porque imagine Maria, a mamãe, não vamos colocar que Maria era apegada, mas ela andava direto com Jesus, tá certo? Ela não desgrudava aonde Jesus ia. Até na hora do Calvário ela ficou. Então ela sabia de todas as coisas que Jesus falava, porque Jesus nunca escreveu nada. A religião de Jesus, qual era, gente? A palavra, mas que palavra? A palavra, qual é a palavra que ele trouxe? Amor. A grande religião de Jesus era amor. Claro que eu estou brincando, não é uma religião. É o amor que ele emanava. A grande sacada do mundo é o amor de Jesus pelas pessoas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Buscai o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso, gente, funciona como um mantra. Busca o reino de Deus. Isso é subjetivo, tá certo? Onde você vai pegar o reino de Deus? Não existe. Existe sim, pelo seu sentimento. O teu sentimento está o reino de Deus, é o amor divino. Não é em palavras, é em sentimento. Quanto mais eu desenvolvo esse sentimento, mais atinjo o nível de Deus. Interessante? E aí eu estou buscando esse reino de Deus. E fazer justiça. A justiça é muito importante. É como se fosse assim. Vamos fazer um pequeno estudo rapidinho. Lá na Inglaterra, na Universidade de Oxford, no campo da psicologia, eles fizeram um estudo muito simples, mas muito eficaz. Então vamos lá. Mamãe tinha 4 filhos, e mais ela são 5 pessoas. Ela tinha 5 laranjas, ela deu uma laranja para cada filho, inclusive uma para ela. E está tudo bem. Sempre tem um filho danadinho, né? Ele chupou rapidinho a laranja dele e falou, mãe, eu quero outra. Aí ela disse, filho querido, não tenho mais, só tenho esta laranja para cada um de vocês, inclusive uma para mim. Mas essa aqui que está aqui, eu posso pegar, é sua. A mãe pegou e deu, porque ela tem um coração desse tamanho, maravilhosa, ela não ia deixar de dar. A mãe está certa ou está errada? Por quê, gente? Bom, vamos lá, vamos desenvolver. É objeto de estudo lá da faculdade. Isso. E os outros? E ela, o Paulo aqui colocou, e ela? Pensa um pouquinho. Buscai o reino de Deus, vírgula, e sua justiça. Olha aí a justiça da mãe. Qual é o certo? A mãe chegar para o filho e dizer, mamãe, filhinho, mamãe tem 5 laranjinhas, uma para cada filho, são 4, e mais a mamãe. Eu também sou gente,
ser humano e preciso me nutrir como qualquer um de vocês. Portanto, você já chupou a sua laranja? Fique quieto no seu cantinho. Porque se não fizer isso, os outros não vão fazer complô? Os outros não vão dizer, por que que ele recebeu 2 e nós nenhuma? Aí começa o egoísmo, começa o complô, aí começa a política entre os 3 para derrubar o outro, e assim que as nações começam a fazer isso, individualmente. Claro que isso é um estudo tão simplório, né? Muito simples, mas é para ser eficaz, para que a gente entenda que é preciso fazer a justiça com as coisas. Às vezes precisamos falar um não desse tamanho para as pessoas. Não brigar, não quebrar o pau, não ter ódio, raiva, mas podemos fazer isso com energia. Que nem a mãe certa seria falar, filho, não posso, você já chupou a sua, fique quietinho no seu canto. Quando eu era garoto, eu tinha 10 anos de idade. E aquela coisa de menino esfomeado, né, quer comer rápido, né, tal. E eu falava, mãe, estou com fome, eu quero comer. E a minha mãe falava assim, que horas que está ali na parede? Eu olhava assim, vamos supor, 11 horas. Que horas que eu dou o almoço? Ah, a senhora costuma dar meio-dia, então espere até meio-dia. E não vá comer chocolate por baixo dos panos. E me dava bronca. E eu não entendia aquilo. Por que a mamãe foi ruim comigo? Mas hoje a gente entende. Porque senão ia tirar o apetite e não estava pronto. Então ela quis me disciplinar para que quando chegasse a hora certa, eu comesse na hora certa. Isso não é justiça, gente? Agora, tem mamães que fazem ao contrário. Papais, eu não vou deixar meu filhinho ficar com fome. Vai lá comer um chocolate. Depois, na hora do almoço, ele come? Come nada. Vai embrulhar o estômago. Ele não vai ter mais vontade. Então, é preciso... Só um detalhezinho que eu estou colocando. Bom, voltando lá no Jerônimo. O que ele fez? Jerônimo pegou todos os evangelhos. Marcos era sobrinho de Maria. Então, ele foi na onda de Lucas. João... já era, e Mateus também da época de Jesus. Muita coisa eles escolheram. E, concatenando esses pensamentos, o que ele fez? Pegou as cartas de Paulo, porque depois Paulo apareceu 40 anos depois, e ele criou o Novo Testamento. Aí surgiu o Novo Testamento. Depois tem o rei Justiniano. Esse rei tinha uma esposa, que ela foi uma ex-prostituta, e ela fazia muita besteira no palácio. Besteiras mesmo, não preciso nem falar o resto, você já imaginou o que ela fazia. E os sacerdotes da época falavam assim, olha, você na próxima reencarnação, você vai ver o que vai acontecer com você, porque você está fazendo tudo isso. E ela odiava os sacerdotes. Então ela pediu para, depois de já ter feito o Novo Testamento, naquele momento, né, digamos assim, tirar a palavra reencarnação do reino. Ninguém podia mais falar em reencarnação. Então, esta palavra reencarnação foi banida. Então, no Novo Testamento, vocês veem que não existe essa palavra reencarnação. Ou equivalente à reencarnação. Talvez eu esteja aqui colocando ao pé da letra, mas não é bem assim. Mas vamos colocar para a gente entender. E hoje os nossos irmãozinhos evangélicos, eles falam, eu não acredito em reencarnação, não acredito, porque não está escrito na Bíblia, porque foi banido. E na época era o cristianismo puro, primitivo. Aí veio a Igreja Romana, Apostólica Romana, a sambarcar o cristianismo, e ficou Igreja Apostólica Romana, que é a nossa Igreja Católica gloriosa que nós conhecemos, tá certo? Passados 1000 anos depois de Jesus... existia já sob o julgo da Igreja Católica. Gente, eu vou até 10, né? Falta 5, meu Deus do céu, ainda tem tanta coisa para falar. E aí o que aconteceu? Tinha os templários. Os templários eram uma organização muito bem feita, eles tinham uma disciplina enorme e eles falavam assim, eles financiavam guerras. Era um órgão da Igreja Católica. E eles falavam assim, Jesus veio e disse assim, não vim trazer a paz, e sim a espada. Então vamos pegar a espada do Cristo e matar todos os nossos inimigos. Você já imaginou eles levaram ao pé da letra? Agora vamos compreender o que é que Jesus falou. Olha o símbolo disso aí de tudo. Não vim trazer a paz. Que paz é essa que ele falou, gente? Ele não veio trazer essa paz. A paz do mundo, porque a paz do mundo é falsa, é ilusória. Eu estou bombando, estou feliz. Aí chega amanhã já está deprimido. Por quê? Porque não era aquilo.
Não é essa paz. A paz verdadeira é a paz do espírito interior, aquela que o divino está habitando o seu ser. Hoje você pode ter todos os seus problemas de ordem, o que for, você está em paz, porque você tem Deus verdadeiramente no seu coração. Eu estou procurando atingir a este nível, estou trabalhando nisso, nessa reencarnação. Não vim trazer a paz, e sim a justiça, e sim a espada. Já falei o que era. O que é a espada? A justiça divina. Aí nós vamos buscar lá no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, leis de causas e efeitos, causas e efeitos e suas aflições. Por que o mundo tem aflições? Porque causou, tem os seus efeitos, causou, tem os seus efeitos, e dos seus efeitos, novas causas, e depois, por sua vez, novos efeitos, e assim sucessivamente, até que a gente se purifique. Então, voltando agora para nós, o Espiritismo não é criação dos homens. O Espiritismo foi criado pelos Espíritos. E Kardec, um homem, ele concatenou todos os pensamentos e codificou, como este São Jerônimo fez com o Novo Testamento. Claro que muito mais complexo do que São Jerônimo, né? Ele só separou e acertou. Alguém pode estar fazendo alguma indagação. O que são esses outros que não foram colocados, que são considerados apócrifos, né? À parte. Por que não consideraram? Por exemplo, não vamos entrar em polêmica, mas é só para a gente ter uma ideia. Para alguns, Maria não era uma prostituta, ela era uma apóstola de Jesus. E a Igreja Católica, extremamente machista, não aceitava, e entre aspas até hoje, a mulher no seu meio. Ora, dizem que houve uma papisa, vejam, e depois foi banido isso. De os séculos para cá, não pode mais uma mulher ser papisa. Quando muito uma freira, né, uma madre, mas não reza uma missa, vocês já pararam para pensar? É sempre o machismo que é predominado. E eu não gosto disso, apesar de ser homem, mas eu acho que é errado. Aí a gente tem que aplicar a justiça. E esses evangelhos tinham muita contradição com os outros. Então Jerônimo, como muito inteligente, ele pegou os que mais se aproximavam das ideias de Jesus e colocou, e foi formado o Novo Testamento com esses evangelhos. Vocês podem ver que não há contradição nos evangelhos dos 4. Não tem contradição. Tem coisas diferentes uma da outra, mas não há contradição. Tá certo, gente? Então nós viemos para a Terra para um único fim: amar a nossa vida e amar as pessoas. Nunca você vai amar os outros se você não amar você. É preciso que você goste de você, que você tenha amor, que você tenha um olhar interior e diga: meu Deus, cheguei a essa idade, antes eu tinha cabelo, hoje eu não tenho. Terça-feira eu me tornei sexalente. Você já viu falar nessa expressão? Sabe o que é sexalente? É o sexagenário adolescente. O corpo é sexagenário, eu fiz 61. E a minha mente é de adolescente, porque eu me sinto um jovem por dentro. Vocês estão vendo? É a nova geração. Por que isso? Porque a gente vai modernizando os nossos costumes, os nossos pensamentos. Nós precisamos trabalhar no nosso ser. Precisamos voltar o nosso ser para o Cristo interno. Quando falo Cristo interno, não significa o Jesus, o homem que veio na terra, mas é o Cristo interior, é aquele Cristo puro, é o puro que está dentro de nós. Vocês acreditam que existe pureza em nosso coração, gente? Vocês acreditam? Vocês vão dizer: eu já fiz tanta bobagem. Todos nós temos essa pureza, precisamos atingir lá no âmago da coisa. Precisamos crer que somos capazes. Não ser, por exemplo, Jesus, ele era puro, mas ele não era ingênuo. Jesus era bom, mas não era bobo. Vocês estão entendendo, gente? É uma diferença grande de ser bom com ser bobo. Então Jesus colocava todas essas coisas para que a gente pudesse melhorar. Se você encarar os seus pensamentos de frente e olhar para dentro de você, observando a sua vida, e dizer: meu Deus, eu ainda piso na bola com isso, eu ainda estou exagerado naquilo, você vai ver muitas coisas que você precisa corrigir. E se você tiver firmeza de caráter, firmeza no seu ser, você consegue enfrentar e você se livra daquele problema, cessa o efeito daquelas causas anteriores. Aí você vai se tornando senhor da sua vida. Eu venho fazendo isso, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir.
Aos 14, 15 anos comecei a ver luzes e depois vi espírito. E eu morria de medo. E eu via espírito e eu falava, o que vocês querem comigo? Eu queria empinar pipa e namorar. Imagine. Pensou? E de repente ter que ficar vendo espírito pro resto da minha vida. Mais de 50 anos convivendo com essa turma de espírito, até hoje eu convivo. E por que isso? Porque eu vim na corda bamba, eu acho que eu fiz muita coisa em outras existências, e nessa eu vim, ou você se enquadra ou você desequilibra. E aí é onde eu comecei a enxergar, preciso equilibrar o meu ser. Nós temos que ser o que nós somos. Você é o que você é, assume o que você é, não para os outros, para você. Isso é equilibrar a sua vida. E não querer ser o que não é, fazer o que não pode. Vamos ser o que a gente é, humildemente, e enxergar. E com isso você vai melhorando a sua vida. Gente, o nosso tempo terminou. Alguém fazer perguntinha? Perguntinha, sou Américo. Perguntinha. Vamos lá. Paulo, oba! Eu adoro quando tem perguntinha. Vamos lá, Paulo. Ô, Paulo, faz a pergunta. Ô, São Américo, vamos lá. Jesus voltará? Olha, vamos colocar assim. Em nenhum lugar está escrito que voltará. Mas eu vou fazer uma pergunta. Precisa Jesus voltar de corpo e alma? Não precisa. Jesus já está entre nós. Jesus já está no coração, o Cristo Jesus, ou o Jesus, o Cristo, como a gente queira, no símbolo da pureza da alma, já está em nós pelo amor. Então, imaginemos assim, pela sua pergunta, imaginemos que Jesus reencarnou. Será que a gente ia acreditar que esse menino é o menino Jesus? E para quê? Para ele ser ridicularizado, gente? Hoje já reencarnamos tantas vezes, já somos muito experientes para passar ainda por essa fase. Já desenvolvemos corpos espirituais de tal forma que a gente não precisa mais. Mais alguém, por favor, rapidinho? Pois não, por favor. Deve. Os cientistas, as grandes personalidades que vieram para o mundo não são os seus apóstolos. Não literalmente que seja necessário os seus apóstolos. Eles vieram transformar o mundo, vieram regenerar, vieram dar um mundo diferente, né, do certo. Que era naqueles tempos. Certo, tá certo. Mas não necessariamente que seja literalmente tal apóstolo. Qualquer um pode ser Qualquer um de nós poderia estar ao lado de Jesus. Pois não, querido? Isso. A nossa era é a era de Aquários, é a era do descobrimento de si mesmo. E essas gerações de crianças que há uma qualificação, né, uma classificação? Ah, sim, as crianças índigo e as crianças cristal. Sim, você quer que eu fale um pouco? Rapidinho. A criança cristal... não, vamos começar pela índigo. A criança índigo é aquela criança que vem para as famílias para quebrar grilhões, para quebrar tradições. Então ela tem desavença com os pais, tem muita diferença. E os pais precisam compreender essa criança. Um dos meninos que eu... Bom, deixa eu chegar, senão eu estou me adiantando. Essa criança índigo, ela veio justamente para fazer isso. Ela tanto pode crescer no espírito e desenvolver e ajudar as famílias, como também entrar para a prostituição, para drogas, como a gente vê tantos que eu já vi, meninos hiper inteligentes, têm alma elevada, estão nas drogas porque os pais não entenderam, tiveram brigas, etc, etc. A criança cristal já vai mais ampliada, ela já vai mais buscar as massas, ela mexe com as massas. São crianças que ela toca o dedo, vira ouro. Uma das crianças que hoje não é mais criança, que é uma criança cristal, que foi uma criança, é o Neymar. Vocês não acreditam, né? Neymar, onde ele põe o dedo, vira ouro. Tudo que ele faz, as coisas vão se encaixando. Então, ele tem um caminho que vai abrindo. Claro que tem seus defeitos, seus problemas, como qualquer ser humano. Ninguém vem aqui santinho. Mas essas crianças são crianças que mexem com as massas. Um Ayrton Senna, por exemplo, já desde criança já começava a mexer mais tarde. Então, são vários que depois se tornam adultos, até inclusive na política que pode mexer com as massas. Infelizmente, aqui no Brasil fica difícil a gente identificar alguém, né? Deus que me perdoe, né?
Mais alguém, por favor, rapidinho? Tem mais 5 minutinhos? Vamos lá, mocinha que chegou hoje. Ai, coisa linda. Vamos lá. O nosso casal aqui. Faz pergunta. Pois não. Isso. Isso, índigo azul. Isso. Índigo blue. Desculpa. Veja bem. Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo é um homem inteligente, hein? Ele faz perguntas. Como é que a gente percebe o que é melhor, a pergunta ou a resposta? E agora? É a pergunta que tem. Se a pergunta for inteligente, a resposta pode ser qualquer coisa, não é? A pergunta, se ela for uma pergunta boa, é uma pergunta inteligente. Veja bem, nós podemos. Você perguntou se essa pessoa, se essa criança. Existe uma coisa chamada linguagem da inconsciência. Por exemplo, eu, ao longo dos meus 50 anos trabalhando com os espíritos, gente, é tempo pra caramba, né? Se você for ver. Eu tive que renunciar tanta coisa na minha vida para mim estar aqui hoje falando. Eu estou dando um depoimento da minha vida. E eu consigo hoje desenvolver, isso não é via mediúnica, é via anímica, que é de mim mesmo. Então eu faço linguagem corporal, de acordo com você olhar, você olha para mim, como você anda, se você gesticula, eu consigo captar coisas da sua vida, da sua personalidade. Isso não é adivinhação, isso é captação. A aura, se eu firmar o pensamento, eu consigo ver a aura da pessoa, aqui, dá para mim ver. Se eu firmar o pensamento, eu já estou vendo do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor, todos aqui eu estou vendo. Por quê? Porque eu tenho esse desenvolvimento, eu consigo ver. Sentir e ver, conforme a palavra, a escrita, que a grafologia também escreveu, dá para mim ver como está a sua personalidade, se a pessoa é possessiva, se não é, se está trêmula, se ela é medrosa, tudo isso é captação. Então dá sim para distinguir as crianças. Às vezes, muitas vezes, e na maioria das vezes, infelizmente, os pais não compreendem essas crianças. E briga, quer jogar num colégio interno quando tem condições e não acerta. Gente, acabou o nosso tempo. A nossa amiga olhou para mim e falou, olá, acabou. Um beijo grande no coração de vocês, um beijo pessoal de casa. Que Deus ilumine o caminho de vocês. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Bom, depois dessa palestra maravilhosa, né? A gente tem que ficar muito agradecido por podermos, como falei, estarmos aqui hoje. E agora é o momento que a gente começa a fazer as nossas doações, através das nossas vibrações. Vamos vibrando por todas aquelas pessoas que hoje não puderam comparecer aqui por algum motivo, mas com certeza nossos pensamentos chegam até elas em forma de muito amor. Vamos vibrando pelos doentes, pelos órfãos, pelos idosos, por todos aqueles que se sentem ainda rodeados de pessoas, mas se sentem só. Que eles sintam a presença do bom Jesus, envolvendo cada um deles com muito amor, sentindo toda essa nossa vibração num abraço fraterno, num abraço confiante. E que todos sejam atendidos nas suas necessidades. Que todos sejam atendidos nos seus pedidos. Às vezes pedidos simples. Mas às vezes eles se sentem tão só que acham que nunca vão alcançar nada. Vamos vibrando pelos nossos lares, por termos entrado nessa família, que tudo tem a sua razão de ser. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo. Se hoje estamos com todos esses parentes, é porque assim
nós precisamos deles e eles precisam de nós. Vamos vibrando, às vezes, por um parente ou um amigo mais necessitado agora, uma vibração mais especial, que chegue até ele, reconfortando, para que eles se sintam também abraçados. E vibrando por nós mesmos, Senhor, agradecendo mais uma vez pelo nosso reencarne, agradecendo por tudo que temos e por tudo que ainda vamos ter, que é o que nós merecemos. E assim, muito mais fortalecidos, nós vamos agradecendo a Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, pedindo ao Senhor que esteja sempre atrás de nós para nos proteger, ao nosso lado para nos amparar e à nossa frente para nos iluminar. Que possamos voltar para os nossos lares muito mais fortalecidos do que aqui chegamos. E que possamos fazer essa semana, o resto dessa semana e a próxima, que possamos ter as realizações necessárias, mais entendimento, mais aceitação e discernimento, e mais amor para distribuir. Que assim seja, em nome do Senhor. Agora nós vamos passando para os passes, primeiro os passes magnéticos e depois os passes espirituais. Uma boa noite para todos e até a próxima quinta-feira.